Olá, seja bem-vindo. Eu sou Carol Olival, da Full Sail University, e hoje a gente vai fazer mais uma aula sobre carreiras na economia criativa. Nossa conversa de hoje vai ser sobre carreiras em audiovisual, ou o que a gente chama de cinema, ou o que na Full Sail a gente chama de film and television. A gente, no Brasil, usa muito a palavra audiovisual porque a gente vai falar de profissionais que criam peças que têm áudio, quer dizer, tem som, e tem visual, que tem imagem. Então, vamos começar o nosso papo hoje sobre o que é possível em termos de carreira para os jovens que são apaixonados pela produção audiovisual. E geralmente essa paixão vem realmente pelo cinema e pela TV. Vamos, como sempre, dividir o nosso papo, começando falando do mercado, depois vamos falar de áreas e carreiras, e por último vamos falar de habilidades e conhecimentos. Como sempre, vamos lembrar aqui o que é economia criativa. A gente fala esse módulo que você está fazendo da Escola da Família é carreiras criativas, e aí, lembrando, a gente divide a economia criativa em três grandes áreas: a área de patrimônio histórico, a área artística, a área de mídias e a área de criações funcionais. Quando a gente fala de criações audiovisuais, de filme, de cinema, a gente está falando desse bucketzinho audiovisual, mas a gente também entra, a gente vai ver aqui, em publicações e mídias impressas, a gente entra em novas mídias, essa área é uma área que está em todos os setores. Então, vamos hoje falar agora um pouquinho do mercado. Então, o segmento de audiovisual, aqui no Brasil, o que ainda tem o maior nível de geração de empregos formais é a TV aberta. Sozinho, o mercado da TV é responsável por 54% das contratações do mercado. A gente sabe que, infelizmente, com o Covid, entre 2020 e 2021, várias TVs acabaram enxugando as suas equipes e passaram a trabalhar com contratos de parceria, contratos de terceiros, mas isso aconteceu, isso diminuiu a quantidade de empregos formais com carteira registrada em todas as indústrias. A indústria da TV e das mídias, no geral, é uma dessas indústrias, mas mesmo assim a proporção segue: 54% das contratações acontecem através ainda da TV aberta. Eram, quando a gente viu essa pesquisa, 26 mil postos de trabalho no Brasil, e a divisão desses postos mostrava 61% das oportunidades de emprego na região Sudeste, 14% no Nordeste, 12% na região Sul e 6% na região Norte. Então, se você tiver um jovem que está afim de aprender mais sobre essa área de cinema e TV, muito possivelmente a melhor região para ele pesquisar, ou a região que tem mais oportunidades, ainda é a região Sudeste aqui no Brasil. Como eu falei, por que a gente fala produção audiovisual? Porque é uma produção que tem áudio e tem vídeo. Esse profissional da produção audiovisual, ele cuida da parte técnica da obra final. A gente vai falar bastante aqui sobre as coisas que ele vai precisar fazer, mas no geral, operar câmera, equipamento de cinema e vídeo, aparelho de iluminação, sonorização e edição. A gente divide a produção audiovisual entre pré-produção, a produção em si, e pós-produção. E a gente vai ver que é possível se especializar em alguma dessas áreas de acordo com aquilo que o jovem gosta mais. Então, a pré-produção tem muito mais a ver com tudo o que acontece antes do momento da cena ser gravada, né, da peça ser gravada. A produção é o que acontece ali no momento set de filmagem, e a pós-produção é quem vai trabalhar num escritorinho com um arzinho condicionado ligado, fazendo a edição das peças. São habilidades também bastante diferentes, a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas aqui. A gente está dividindo as carreiras entre cinema, TV, produção comercial e o mercado corporativo. A gente sabe que hoje em dia as pessoas cada vez leem menos e assistem mais vídeos. E esse fenômeno do Covid que aconteceu no ano de 2020 e 2021 mostrou para a gente
o quanto é importante saber contar boas histórias em vídeos, porque a gente só aumentou a quantidade de vídeos e de peças audiovisuais que a gente acessa. Como consumidor, a gente assiste filme na TV, assiste pelas plataformas on demand, como Netflix ou a Amazon, a gente assiste vídeos no YouTube, a gente assiste vídeos no Instagram, no Facebook, todas as plataformas de redes sociais, e a gente inclusive vê uma demanda cada vez maior de que a gente saiba, inclusive, gravar videozinhos caseiros para que as nossas ideias possam ser escutadas também, né? Eu acho que essa é a maior mensagem. Hoje em dia está muito claro que quem tiver um projeto ou uma mensagem que quer que seja conhecido pelo mundo, precisa saber colocar essa mensagem num vídeo e usar esse vídeo. Então, eu, na minha vida toda, nunca vi um profissional ser tão valorizado, um profissional de audiovisual ser tão valorizado como agora, em que tudo passou a ser feito via tela. Grandes eventos passaram a ser feitos através das famosas lives, os professores passaram a ter que dar aula na frente das câmeras, tudo, né? Treinamentos das empresas, reuniões de empresas. Então, o vídeo já era importante, ganhou uma importância maior ainda. Vamos dar uma olhadinha, falar um pouco do que faz um profissional que quer trabalhar no cinema. E é claro, né? Vocês sabem melhor do que eu que hoje o mercado é um mercado que permite muita transição. As carreiras se permeiam. Então, quando a gente divide, é muito mais, quando a gente divide em cinema, TV, mercado publicitário, é muito mais uma divisão pedagógica para a gente poder entender essas caixinhas diferentes, mas o profissional é livre para transitar e transita o tempo todo entre essas caixinhas. A gente traz os itens separados aqui por carreira, muito no sentido de ajudar você, na conversa com o jovem, a entender onde está a chama para ele, né? Qual dessas caixinhas é a caixinha em que ele quer estar. Mas à medida que ele entra no mercado e começa a se expor e participar de projetos, ele vai ser exposto a todas essas caixinhas e ele com certeza vai transitar ou por pressão do mercado, ou porque ele vai ter vontade de conhecer outras áreas que talvez ele até nem achasse que seriam tão legais, mas vai aprender a gostar no meio do caminho. Então, geralmente, a maior parte dos jovens, quando fala que quer estudar cinema, é para trabalhar no cinema mesmo, né? Sonha em fazer grandes produções ou fazer obras mais artísticas, trabalhar em Hollywood. O que faz o profissional de cinema? Ele analisa scripts, planeja a pré-produção, executa a produção e supervisiona a pós-produção das obras, né? Então, desde aquela área de planejamento que inclui, inclusive, áreas mais legais, né? De assinatura de contratos, falar com a prefeitura, vou fazer um filme, eu quero filmar aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, preciso da Avenida Paulista fechada, vou ter que ir lá na prefeitura dar entrada no meu projeto, pegar um alvará. Isso tudo também faz parte do universo de quem trabalha com cinema, né? Faz parte da pré-produção. Conseguir todos os equipamentos, fazer todo o casting, selecionar todos os artistas, entregar todos os... Tem uma grande parte de logística aí para quem trabalha com pré-produção, e aí na hora da produção também tem que estar tudo funcionando, tudo certinho, e os valores de filmagem ali, quando os profissionais estão no set, é um valor que é por minuto, e às vezes você precisa de uma determinada luz. Então, se você não fizer naquele momento certinho, o sol vai embora, aquela cena não funciona mais, tem que gravar outro dia e aí apagar equipamento de novo, artistas. Então, precisa gostar dessa pegada de resolver problema ali na hora que acontece, ser versátil e ser muito ágil para conseguir entregar as coisas no momento certinho. O que faz, então, de novo, esse profissional? Ele vai cuidar pelo menos de gerenciar pré-produção, produção, pós-produção, e aí ele pode se especializar em várias áreas, como a gente vai ver na sequência. Habilidades mais importantes: ter essa visão da composição. O profissional da área de cinema, ele visualiza, enquadra e compõe as imagens que vão formar o produto final. Ele tem aquela veia artística de saber o que é a peça final que ele quer produzir. E aí ele compartilha essa ideia com toda a equipe, de forma que no final aquela peça que vai ser produzida combina com a ideia do que eles queriam que a peça fosse quando ela foi idealizada. Precisa saber
Ele não precisa ir lá e operar a câmera, mas ele tem que ter noções, a não ser que ele seja um especialista em câmera, mas ele precisa ter noção dos equipamentos, de como eles funcionam, de como eles podem ser usados, e claro, quanto melhor ele souber, quanto mais ele souber dos recursos, dos softwares e dos hardwares que vão ser utilizados ali na produção, mais ele vai conseguir ajudar a equipe a tirar os melhores efeitos, os efeitos que ele gostaria de levar para cada uma das peças que ele vai montar. Falando aqui, são muitas áreas que estão disponíveis por aí. Essas são 4 grandes áreas que são possíveis para quem entra na indústria do cinema. O top one aí de todo mundo é: eu quero ser diretor. E uma das coisas que os professores da Full Sail mais falam para os alunos que fazem o curso de Film and TV é: qualquer filme que você olhar, que você assistir, no final, nos créditos, você vai ver o nome de um diretor, mas você vai ver centenas de outros nomes que fizeram outras coisas no filme. Então, o diretor é como você ser o CEO de uma empresa. Você não começa como CEO, você começa aprendendo uma série de funções até que lá na frente, na sua carreira, você pode virar um diretor. E é muito importante. O bom diretor é aquele profissional que fez várias outras coisas para chegar lá. Então, é legal começar já com a cabeça de entender várias outras áreas. Você pode ser um especialista em iluminação. A iluminação é super importante em qualquer peça audiovisual, ela faz toda a diferença. Você pode se especializar, tem vários profissionais que gostam tanto da área de iluminação que eles se especializam e ficam na iluminação e fazem o seu nome, a sua própria marca como um profissional especializado em iluminação. Produtor executivo, que é a pessoa que vai cuidar até da parte financeira, de conseguir financiamento para o filme, ou vender o filme, até vender o filme depois dele ser feito, vender o filme antes dele ser feito, para que ele seja feito com o dinheiro conseguido pelo produtor. Então, uma parte um pouco mais de negócios dentro do cinema, para quem gosta de cinema, mas tem esse tino de negócios. E cenógrafo, que é quem vai cuidar do cenário, que inclusive pode trabalhar no cinema, mas também pode trabalhar para espetáculos, né? Teatro, show e tal. São muitas áreas, gente. Então, aqui a gente trouxe só 4, mas são centenas de áreas que são possíveis. E uma coisa muito legal é isso do diretor, né? Se você conhece um jovem que pensa em fazer TV e cinema, já começar a conversar com ele para que ele abra a cabeça para todas essas outras áreas que o mercado precisa, que são áreas que permitem uma transição muito mais rápida, e aí conforme o profissional vai fazendo a sua história, aí sim ele vai rumando ali para ser um diretor. Para a área de TV, o que faz esse profissional? Ele também faz pré-produção, produção e pós-produção para TV, mas o ritmo da TV e do cinema são ritmos bastante diferentes, né? O ritmo do cinema é trabalhar por projeto, ter 1, 2 meses de loucura total, de trabalhar 20 horas por dia e depois ter um gap, né? Acabou aquele projeto, agora vou descansar e depois vou buscar outro projeto. Então, é muito importante essa veia autônoma de trabalhar por projeto, de ir atrás de vender os seus projetos ou ser contratado, ter uma boa rede de networking para ser contratado por equipes que estão montando os seus projetos. Mas quem trabalha em cinema, com certeza, a maior parte dos profissionais não tem um emprego com carteira assinada e tal, apesar de que isso dava uma outra aula aqui, né? Porque a gente sabe que os empregos com carteira assinada estão fadados a acabar se já não acabaram. Existem muito poucas opções, assim, hoje no mercado, que são opções, principalmente dentro do setor da economia criativa, mas em breve, em praticamente todas as áreas, principalmente para cargos de confiança, cargos de maior desenvolvimento, é muito mais uma relação com o trabalho do que uma relação de carteira assinada que a gente está vendo no mercado fazer. Mas para cinema isso é muito importante, sempre foi e sempre vai ser. Ter essa noção de que é necessário ir atrás de trabalho o tempo todo e se trabalha por projeto, não com carteira assinada. TV,
ainda é possível ser contratado por uma TV, ter carteira assinada e tal, porque você vai ser funcionário de um canal, de uma emissora, e aí o ritmo, apesar dos trabalhos serem parecidos, o ritmo é bastante diferente, o ritmo da TV com o ritmo do cinema, né? A TV você vai ter shows frequentes, ou você vai ter novelas, ou você vai ter a parte de noticiários, programas diários, então é um ritmo também bastante intenso, mas é um ritmo mais constante do que o do cinema, que vem o projeto, corre, 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 faz, 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 e aí de repente vem uma calmaria. Na TV não, né? Todo dia você começando e terminando aqueles shows. Eu tive a oportunidade de visitar estúdios da Globo algumas vezes e é uma loucura. Tem cenários que são montados e desmontados em 24 horas todos os dias, porque naquele espaço acontecem várias gravações e a equipe está lá o tempo todo montando e desmontando os mesmos cenários. Também é legal saber sobre gravações de programas e programas ao vivo, tem profissionais que se especializam nessas áreas, e aí hoje esse universo da TV, dos canais abertos, né, agora junto com os canais fechados e com essa invasão de video on demand que abre, expande as possibilidades para os profissionais dessas áreas, porque cada vez a gente tem mais plataforma de video on demand, como o Netflix, como a Amazon, como a HBO e mais uma série dessas plataformas que vêm com a proposta de se especializar numa área definida de conteúdo. Então, isso abre portas para produções independentes, isso abre portas para trabalhar na própria plataforma. Quando a gente fala de habilidades, a gente vai falar das mesmas habilidades de ter essa visão geral da composição que a gente falou lá no cinema, mas agora pensando que aquele vídeo vai ser visto na televisão, né, dentro desse universo da televisão e fazendo essa adaptação. Saber trabalhar ao vivo para quem trabalha na TV também é muito importante, porque o ao vivo errou, não tem volta, precisa gostar dessa coisa do desafio do ao vivo. Então, perfis um pouquinho diferentes aí. Possibilidades de carreira. Ser diretor de um programa específico, pode ser diretor de arte, ou diretor geral do programa. Aqui no Brasil, a gente infelizmente não dá muito valor para os especialistas, mas especialistas em operação de câmera, os cameramen, existem carreiras que são muito prósperas, que contam com muito pouca quantidade de profissional. Por exemplo, os especialistas em filmar embaixo d'água, os especialistas em filmar com drone, os especialistas em fazer cena de crescimento de plantas, cena de pôr do sol. São áreas muito nichadas e que poucas pessoas se especializam nela. E a paixão desse profissional que decide se especializar numa dessas áreas é a paixão pela operação da câmera. Então, essa é uma área também que, apesar daqui do Brasil a gente não dar o devido valor, existe sim muito mercado para cenas feitas por especialistas nesses nichos específicos de captação de imagem. Produtor para TV, que é aquela pessoa que vai garantir que vai ter tudo o que é necessário para que aquele programa aconteça naquela hora, que vai garantir a continuidade, né? Vai fazer toda a logística. E storyboarder é a pessoa que cria os roteiros com desenho. O storyboarder ajuda muito o diretor de arte do programa a entender quais são as cenas e quando essas cenas daquele programa devem acontecer. Novela, por exemplo, é muito importante ter o storyboarder, porque ele ajuda na programação das cenas, e quanto mais a gente programa, mais a gente acerta na hora de fazer, mais barato fica o custo da produção. Essa é uma área que ela é muito legal para quem tem essa visão do cinema e da TV, mas que tem a cabeça mais lógica e gosta de desenhar e pensar em planejamento. Muito bem, produções comerciais. O que faz esse profissional? Faz produção audiovisual com fins comerciais. Então, ele não vai fazer uma novela ou um filme de Hollywood ou uma produção independente, mas ele vai fazer comerciais, né? Materiais que têm como propósito vender alguma coisa ou fazer a publicidade de alguma marca. Ele interage muito com as áreas de marketing,
geralmente trabalha com agências ou até mesmo dentro de uma agência. E aí hoje precisa entender de rede social, plataforma digital, novos formatos de mídia, campanhas de influenciadores. Então esse é um nicho para quem gosta da produção audiovisual, mas não quer estar na loucura do set de filmagem, não quer viver por projeto, quer ir para uma área um pouco mais corporativa e ser o responsável pela produção das peças. Tem vários diretores famosos de Hollywood que começaram, fizeram carreira com produções comerciais. Existem prêmios internacionais que são dados para vídeos comerciais e não tem nada de pequeno nisso, não. Às vezes eu sinto, quando eu falo com os jovens que querem fazer cinema, eu sinto um pouco de desdém dessa área, mas é uma área em que dá para aprender muito, porque quando você consegue passar uma mensagem em 1 minuto, 2 minutos, você se treina para ter um refinamento em tudo que você faz, que depois, quando você vai para o cinema, esse refinamento faz uma diferença. Habilidades. Saber de novos formatos, né? Formatos de mídia que funcionam melhor para cada plataforma. O vídeo é horizontal, o vídeo é vertical. Quanto tempo essa plataforma aceita de vídeo, o que engaja. Eu tenho, por exemplo, o YouTube cada vez diminui, né, a quantidade, quando você vai passar uma propaganda no YouTube, o usuário tem alguns segundos para sair da sua propaganda. Então, o que engaja, o que faz o espectador querer assistir o seu vídeo inteiro, essas são as habilidades que um especialista em produção comercial precisa ter. E, de novo, aí habilidades de marketing, conhecer sobre a psicologia humana, o que funciona, principalmente, eu diria, como fazer isso de uma forma ética, ajudando as empresas que contratam as produções comerciais, mas fazendo isso com uma forma ética, com respeito pelo consumidor. Para esse universo de filmar comerciais, filmar propagandas, quais algumas das carreiras? De novo, tem muito mais, e tem carreiras, por exemplo, eu trouxe aqui a carreira de editor. Essa carreira de editor, ela existe para o cinema, para a TV, para a produção comercial, mas o editor pode se especializar em algum desses mercados. Diretor de set também existe em todas as áreas, né? Que é a pessoa que dá a palavra de ordem ali no set, arruma a bagunça na hora da filmagem. O produtor comercial, que é o cara que faz a produção daquele comercial, tudo que precisa ter, o cenário, os aparelhos, os equipamentos, o script, o elenco, né? Aquele cara que põe todo mundo junto ali para o diretor poder filmar. E o figurinista, que também permeia todas as áreas, e aí, de novo, o profissional pode escolher se especializar em alguma dessas áreas em específico. E por último, eu trouxe aqui o mercado corporativo, falando um pouco mais desse lado de quem está dentro de uma empresa que não é necessariamente relacionada com o cinema. Por exemplo, bancos. Os bancos muitas vezes têm as suas produtoras de peças audiovisuais internas, o próprio banco contrata, porque fica mais consistente com a marca e existe a demanda da criação de muitos vídeos, então faz mais sentido ter uma equipe dentro da própria instituição. Tem redes de supermercado que no caixa tem a televisãozinha que fica passando anúncios, programetes e eventos que estão acontecendo lá dentro do mercado, né? Na ilha tal, produto tal, tá com desconto, leve tanto, paga tanto. E aí a produtora interna é que cria essas peças. Então é alguém que trabalha com produção audiovisual, mas não para o mercado do entretenimento, e sim para o mercado corporativo, para redes internas. No geral, ou vai trabalhar junto com o RH da empresa para falar de programa de treinamento e desenvolvimento, ou vai trabalhar junto com a área de marketing, com produção de conteúdo para a peça publicitária interna da própria marca. O que é importante para esse profissional? A adaptabilidade, entender que ele vai usar todo aquele conhecimento dele de filme e TV para uma realidade corporativa. E postura corporativa, porque ele vai trabalhar, diferente de estar em Hollywood, que é um ambiente, ou de estar em Seattle, ou de estar em qualquer cidade cenográfica, que geralmente é uma postura muito mais informal e artística. Se você está trabalhando para uma produtora de um banco ou para uma produtora de uma grande rede atacadista, daí você está dentro de uma corporação e são outros códigos de trabalho e são áreas bastante prósperas.
Para de novo, essas carreiras todas, elas existem em todas as áreas. Eu trouxe aqui dentro do mercado corporativo só para a gente poder ilustrar. Diretor de comunicação, que é quem vai cuidar de todo o roteiro, da linha de comunicação ali, se está coerente, se aquilo representa bem a marca, se aquilo que a marca quer. Diretor de arte, que vai ser responsável pela peça final que vai ser entregue. Gerente de produção, que é quem vai ser o responsável por garantir que as peças vão estar todas lá, todas as pecinhas para montar esse quebra-cabeça ali na hora da gravação vão estar lá funcionando. Gerente de casting, que existe principalmente para comercial, né? Não são muitas vezes atores que são escolhidos, mas são modelos, e aí você precisa fazer uma seleção desses modelos, entrevistar e ver se combina, o visual dos modelos combina com aquilo que a marca quer vender. E essa é uma ocupação também bastante frequente. E é isso então, gente. Resumindo, o mercado de cinema e TV está passando por uma revolução por conta das plataformas de video on demand. Existe agora uma tendência também, que eu espero que chegue rápido, que são as projeções holográficas, você poder escolher o seu vídeo através de uma plataforma e assistir com óculos de realidade virtual ou projetar holograficamente na sua casa. Esse mercado de produção audiovisual também só cresce, apesar da gente tradicionalmente estudar isso como cinema e TV, o profissional da produção audiovisual pode trabalhar no mercado corporativo, cada vez mais trabalha no mercado corporativo, tanto dentro das agências de marketing, fazendo as peças de propaganda e marketing, como também dentro das corporações, fazendo todos os vídeos para treinamento, peças institucionais. E comunicação audiovisual interna e interna das empresas. Eu diria que se vocês conhecem um jovem que gosta de cinema e TV, já abram os olhos desse jovem de que não tem nada de ruim trabalhar no mercado corporativo, é uma ótima forma de iniciar a carreira, é um mercado que paga muito bem e que vai dar muita experiência, vai dar muito repertório para esse jovem depois poder ir atrás de ser um diretor de um baita filme blockbuster de Hollywood, que é o sonho de 99 em cada 100 jovens que querem trabalhar com cinema e TV. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero vocês na nossa próxima conversa aqui sobre carreiras criativas.